Olá, sempre uma alegria encontrar com você aqui no Cabeça para Cima, encontro diário que nos dá prazer de poder falar sobre temas que informam, que orientam e que edificam as nossas vidas. Sim, porque eu também sou muito edificada com os programas que fazemos aqui. Eu também fico de cabeça para cima com as informações e orientações que a gente tem aqui a cada dia. E é uma alegria saber que a Boas Novas, ela pode chegar até você e ela pode transformar vidas, ela pode abençoar vidas. Você já sabe que a Boas Novas você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas que pode assistir também pela internet no www.boasnovas.tv. Já baixou o aplicativo da Boas Novas? Com ele, além de assistir toda a nossa programação, você pode ter notícias a tempo e a hora, você pode ter acesso a um monte de informações e ficar atualizado também com o mundo através de notícias. A Rede Boas Novas, ela quer garantir chegar até você, transmitindo Jesus, levando até você o amor de Jesus Cristo. E isso onde quer que você esteja. Dentro de casa, fora de casa, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, pelo seu computador, pela sua telinha, mas sempre podendo oferecer a você o amor de Jesus. Muitas pessoas já entenderam a missão da Boas Novas e por isso elas dizem sempre, olha, eu quero que vocês continuem sempre com essa mensagem de amor. Por isso eu contribuo. E elas sabem que não importa o valor de contribuição, o que importa é o mover do coração. A contribuição, a oração pela Rede Boas Novas, é assim que a gente se sustenta. A gente sabe que pode faltar qualquer patrocinador, mas que o nosso querido semeador, ele vai estar sempre presente, porque ele sabe que estamos aqui para cumprir a ordem de ir e pregai por todo o mundo, levando a palavra de Deus. Muitíssimo obrigada, querido semeador de Boas Novas. Você sabe, e eu repito todo dia, que você faz toda a diferença. Nós amamos você e somos gratos a você. Que o Senhor possa retribuir o seu movimento com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. E a nossa provocação diária também, né? A gente agradece, mas a gente provoca, porque nós precisamos ainda de muitos semeadores. Nós precisamos de muita gente para que nós possamos cumprir os nossos objetivos, chegar até você com a nova televisão digital. Portanto, você que ainda não é um semeador, agora, liga lá, 2126-300 ou entra no nosso site no www.boasnovas.tv e vem fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. Você é abençoado, não fica com a bênção só para você. Ajuda Boas Novas a sair por aí, distribuindo bênçãos em todos os lugares. 2126-300 ou www.boasnovas.tv para que você possa agora se tornar um semeador. Nossa oração também é por você, independente de você ser um semeador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você, que Ele te dê a paz e que Ele atenda aos desejos do seu coração. O programa de hoje é um programa assim muito especial, um tema maravilhoso da gente falar. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Muitas vezes, quando alguém pergunta sobre o que é graça, a resposta que se recebe é favor imerecido que Deus concede ao homem pecador. Mas é importante que a gente saiba também que graça é um atributo de Deus. É algo, um componente que faz parte natural do caráter divino e que nós podemos perceber, nós podemos sentir pela bondade de Deus oferecida a cada um de nós. Muitas vezes esses conceitos eles podem ficar assim muito teóricos e a gente não conseguir aplicar no nosso dia a dia. Você sabe o que é viver pela graça? Você entende essa diferença de viver pela graça ou viver pela lei? E ainda mais, graça e misericórdia são a mesma coisa? Cabeça para Cima de hoje vai refletir sobre essas questões juntinho com você, com o tema Vivendo pela Graça. Vamos ao informativo e já, com os nossos debatedores, vamos refletir sobre isso. Imerecido que Deus concede ao homem, embora a tal definição seja verdadeira, é incompleta. Graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino demonstrado por Ele através da bondade
para com o ser humano pecador que não merece o seu favor. Deus não tem nenhuma obrigação de conceder graça a pecadores, mas ele assim o faz, segundo o bem-querer da sua vontade. Ele demonstra graça ao estender o seu favor, a sua misericórdia e o seu amor para suprir a necessidade do ser humano. É isso aí, queridos. Hoje, realmente um tema que mexe comigo, sabe? Falar sobre graça de Deus é algo que, por si só, dá prazer e é bacana da gente poder refletir sobre esse tema. Hoje eu recebo aqui no estúdio, para nos ajudar nas nossas reflexões, o pastor Fábio Castro, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Pastor Fábio, sempre que a gente chama, está aqui disposto a falar com a gente, a falar com nossos telespectadores. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, é um prazer, é sempre um prazer estar aqui, falar de graça, falar de um tema como esse, então é sempre muito estimulante, porque eu tenho usado ultimamente um trocadilho que eu digo às pessoas, o Evangelho perdeu a graça. E talvez a gente possa dizer isso em muitos e amplos sentidos do que significa essa perda do significado da graça, ainda que ele permaneça no discurso, mas nem tanto na nossa prática. Pois é, eu acho que o debate de hoje é para a gente poder, quem sabe, né, voltar a tentar praticar e viver realmente pela graça de Deus. Às vezes a gente foge tanto, perde tanta bênção, né, de uma maneira tão boba. E vamos lá. Ó, também conosco Paulo César Pereira, também pastor e psicólogo, pastor Paulo César, que também querido, toda vez que a gente precisa, pastor está aqui, nunca diz não, muitíssimo obrigada por também nos ajudar a refletir sobre esse tema, pastor. Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra, um privilégio. Obrigado pela graça de ser convidado, né, por estar aqui. E pegando um pouquinho essa colocação que o pastor Fábio fez agora, dizer que o Evangelho ele está perdendo a graça porque a igreja está diminuindo a sua vivência na graça, né? E aí a gente tem tomar um cuidado muito grande porque acaba aparecendo para todo mundo que o Evangelho. Então, a gente observa uma igreja que ela está se distanciando daquilo que é a essência, aquilo que é o conteúdo do Evangelho, então vivendo distante da maravilhosa graça de Deus, né? Talvez a gente possa, e me corrija se eu estiver errado, mas talvez a gente possa fazer a mesma aplicação para o indivíduo, né? Que se afasta de Deus e muitas vezes até pode se distanciar um pouco disso. Embora a graça de Deus seja tão maravilhosa que a gente estava, essa semana mesmo, vendo aí uma matéria que está na mídia e saíram alguns acidentes extraordinários assim que aconteceram, né? Uma moça que uma carreta caiu em cima do carro dela, o carro amassou completamente e aquela moça saiu quase que sem nenhum arranhão, né? Isso muito recente, tem outras histórias. E de repente as pessoas dizem assim, foi sorte, né? Foi sorte, né? E a gente estava olhando aquilo e pensando, sorte, né? Não tem nada a ver com sorte, né? Isso é Deus nessa história. Só pela graça, né? Isso é Deus nessa história, né? Pegando exatamente isso aí que você está falando, eu tenho tido experiência na minha vida, acho que muitas pessoas também, vocês também, com certeza, de por que eu continuo vivo, né? Enquanto que tantas outras pessoas, eu que trabalhei durante um bom tempo na capelania hospitalar, via crianças e adolescentes, por que Deus me manteve vivo, né? Por que eu tive o privilégio, diante de tantas outras situações, tantos atos, às vezes errados meus, eu ter a oportunidade de continuar existindo? Eu reconheço que é uma graça de Deus. Alguma pessoa perguntando o porquê? Falou, olha, exatamente na cabeça de Deus eu não sei te responder. Eu sei o que eu faço com isso. Então, eu tenho a responsabilidade de dar uma resposta a Deus por essa graça de continuar vivendo. Viver é uma graça. Essa conjugação da graça relacionada a eventos, você citou um evento de um livramento e você diz, é a mão de Deus e a graça de Deus,
eu acho que isso também pode nos implicar a uma distorção do conceito da graça. Porque a gente tem dificuldade de conjugar a graça quando a ocasião não é de sorte, não é de livramento, não é de alguma coisa boa que esteja acontecendo. E nesse momento, onde está a graça de Deus? E o texto de Paulo, quando ele diz, a minha graça, quando o Senhor diz a Paulo, a minha graça te basta, e Paulo está vivendo na dor, e Paulo está sendo afligido pelo espinho que ele pede para que Deus tire dele, esta compreensão de que a graça de Deus, ela transcende as circunstâncias da vida e ela nos guarda e nos livra do mal, não aquele mal que pode nos ferir a carne, mas aquilo que pode corromper a essência do nosso ser e do nosso coração. Então, saber que a despeito das circunstâncias, eu, como ser inteiro, estarei preservado, isso também é um gesto da graça de Deus. Sem dúvida. Justino, o Marte, ele escreve ao imperador dizendo, você pode fazer o que quiser com o meu corpo, mas você não pode me causar dano algum. Olha que compreensão de graça é essa, porque o Senhor me preserva, a despeito do que as circunstâncias podem me afetar. Pois é, né? A gente estava falando ali sempre que é um conceito forte um conceito que se tem sobre graça, né? Sempre que a gente diz o que é graça, vem o conceito, a conceituação de favor imerecido de Deus ao homem, né? Ainda que ele seja um pecador. O homem não merece, mas Deus, ele é benevolente, ele oferece seus favores a esse homem. Como é que é isso? Como é viver pela graça? Celeste, até completando aqui, quando o pastor Paulo ele sinaliza muito bem, né? O trocadilho do evangelho perdeu a graça, é evidente que a gente está falando deste evangelho que a igreja tem, de alguma forma, apresentado às pessoas. Porque o conceito favor imerecido, por mais simplista que ele seja, ele define plenamente a graça. Porque é isso. Mas se a gente olhar o contexto da nossa teologia, o discurso, a nossa eclesiologia e tudo que a gente vai ensinando na experiência religiosa do cristianismo, a gente sempre está dizendo às pessoas que elas têm que fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa da parte de Deus. Então, toda vez que qualquer coisa que eu faça seja com o objetivo de que o Senhor se agrade de mim, de que eu possa então ser alcançado pelo seu amor, do que Ele possa olhar para mim com misericórdia e me abençoar por conta deste meu comportamento, desta minha fidelidade, dessa minha diligente consagração. Então, toda vez que a minha experiência religiosa, ela tem o objetivo de me preparar para que eu seja apto e adequado a um relacionamento com Deus, já perdeu a graça. É como se estivesse tentando comprá-la. Isso. E o Philip Yancey diz, não há nada que eu faça para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer que leve Ele a me amar menos. Incrível, né? Isso Incrível. é graça. Isso é muito Nem forte. nada que possa fazer que pode levar Deus a me amar mais, né? Eu lembro que na época de seminário foi passado para nós uma peça teatral, né, sobre Martinho Lutero, um personagem fantástico da história do cristianismo. E aparecia Martinho Lutero, ele se autoflagelo, né? Ele, tudo indicava que ele queria ter essa experiência, conhecer como é que é essa experiência com a graça, com Deus, com conversão, o que é isso? Porque ele foi para o seminário, porque ele entendeu que teve um livramento de uma tempestade e falou, valei-me, Santa Ana. Então foi para o seminário. Isso não significa ter uma experiência mesmo da graça, da conversão. E ele se chicoteava querendo experimentar aquilo, aí na peça aparece ele desistindo, e ele cai de joelhos em Romanos, com a Bíblia aberta, em Romanos 1,17, onde ele lê, mas o justo viverá pela fé. E ele falou assim, eu creio, Senhor. Né? Então, essa experiência da graça, eu vi que a experiência é uma coisa muito pessoal, do empírico, o vivencial. Eu gosto muito de um texto de Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 até 34, onde Deus diz o seguinte, vai chegar um tempo onde eu vou fazer um pacto com o povo, que não vai ser como aquele pacto, aquele acordo que eu fiz com a casa de Israel, porque era um ritual.
era um acordo, era uma aliança, um papel assinado. E porque eles quebraram este acordo. E vai chegar, e o momento que vai chegar, ninguém vai precisar mais ensinar as outras pessoas. Conheça Deus, ou por uma questão legal, você tem que servir a Deus, igual antigamente fazia, né? Então, todo mundo agora é cristão, todo mundo agora tem que seguir a esse Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí Deus continuou dizendo o seguinte: porque eu vou escrever a minha lei no seu coração, eu vou tocar no seu coração. E a maneira que eu vou fazer isso, no último versículo, é porque eu perdoarei os seus pecados e eu jamais me lembrarei deles. Isso, eu tenho uma vivência da graça em relação a isso daí, uma experiência pessoal, que há muitos anos atrás, num momento de angústia, experimentando o fato de ter infringido a lei de Deus e a minha própria lei, porque eu já era uma pessoa convertida. Então, eu me vi no momento de profunda angústia, no momento de profundo arrependimento, onde eu até digo que aquele versículo onde Jeremias 29:13, onde Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ali toda a minha alma estava envolvida. Se não tiver agora a graça, Senhor, eu estou extremamente arrependido, preciso do perdão. E eu lembro que eu fui para a caixinha de promessas. Eu tenho duas experiências em relação a isso. Uma é essa, e falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê a resposta. E veio Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações jamais me lembrarei. Então, essa foi uma experiência com a graça. Porque pela lei eu merecia ser punido, mas Deus me deu essa graça. E ela é sentida, ela é vivencial e ela é inesquecível, essa experiência. Eu merecia outra coisa, mas eu fui atingido pela graça mais uma vez. Perfeito. Isso me leva a algumas questões, né? Que é importante da gente também conversar aqui. O que é essa questão, né? Como a gente diz, a gente muitas vezes faz esse tipo de referência, viver pela lei e não viver pela graça, ou viver pela lei e viver pela graça. O que é uma coisa e o que é a outra coisa? O senhor estava fazendo um comentário, né, dessa nossa... Muitas vezes nós fazemos coisas para comprar Deus, né? Se eu faço, eu espero que Ele me retribua, eu espero que Ele seja gracioso para comigo. E às vezes Deus não dá a mínima, Ele nem olha. E Ele é gracioso com outra pessoa que não fez nada. E quantas vezes nós ficamos magoados com Deus por conta disso, né? Diz assim: mas peraí, por que a pessoa fez, aconteceu, e Deus olhou para ela e não olhou para mim? O que aconteceu? Né? Eu vou para o intervalo e a gente volta já para falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.